Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Irmãos, eu já quero começar aqui te falando uma coisa. Você não imagina a batalha espiritual que foi para eu gravar esse vídeo aqui, ó. Na hora que eu apertei no botão de gravar, irmãos, começou a acontecer umas coisas estranhas. Resumindo, você sabe, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Mas eu acredito que é porque a mensagem que eu tenho para entregar hoje é muito forte e ela vai trazer muita salvação. Por isso eu peço que no final você não se esqueça de compartilhar, principalmente com as pessoas que você ama, porque hoje vai chegar salvação na casa de muita gente. Irmãos, a batalha foi grande, mas Deus deu a vitória. Eu não desisti e Deus também não desiste de você. Amém? Glória a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes as pessoas hoje em dia estão tão acostumadas a ouvir palavras boas, palavras de motivação, que quando elas escutam uma palavra mais dura, uma palavra mais firme, porém verdadeira, as pessoas não querem, simplesmente não querem saber, e elas então preferem, pular o vídeo ou preferem fazer outra coisa. Elas fecham o ouvido para a verdade. E tem uma passagem na Bíblia que diz que se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Então esse é o meu desejo para você hoje. Eu até me lembrei que agora, quando eu me converti, eu me lembro que antes de eu ir para a igreja, antes de eu começar a frequentar os cultos, eu fui ouvindo a palavra de Deus através de um primo meu, que se chama Pedro Henrique. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, porque ele foi muito paciente, ao mesmo tempo ele foi muito firme, e ele não negociou a palavra, ele não manipulou, ele não falou coisas para me agradar. Pelo contrário, ele era muito firme, inclusive me assustou um dia, porque eu me lembro que a gente passou uma madrugada inteira falando de Deus. Eu era espírita e eu tinha muitas dúvidas, Eu tinha dúvidas sobre ressurreição, reencarnação, vários outros assuntos, e ele foi me respondendo tudo com base na palavra de Deus. Só que aí no final da nossa conversa, já eram umas 9 horas da manhã, eu estava indo embora da casa dele. A gente nem dormiu, irmãos, porque eu estava com muita sede de querer conhecer mais da Bíblia. E então no final ele falou para mim o seguinte: Juninho, agora você já conhece a verdade, só que você ainda não se arrependeu dos seus pecados, então você não está salvo ainda. Se você morresse hoje, você iria para o inferno. Irmãos, quando ele me falou aquilo, me deu medo, eu comecei a ficar com medo. Eu começava a andar na rua, fiquei meio paranoico, eu achava que o carro ia me pegar, ia vir uma bala perdida, e foi então que eu decidi ir para a igreja, por causa desse medo que eu fiquei. E comecei então a frequentar os cultos. Só que aí, irmão, sabe o que aconteceu? Primeiro, eu percebi que os crentes, os evangélicos, não era nada daquilo que as pessoas falavam, que a mídia mostra, sabe? Porque eu tinha um preconceito muito grande. E naquele momento que eu fui para a igreja, as pessoas me abraçaram, me acolheram, e foi muito legal, sabe? Eu ver esse carinho das pessoas. E fica até um conselho agora para você que nunca foi na igreja, talvez por medo, por vergonha, medo de julgamento. Olha, não preocupa com as pessoas não, vai na igreja, procura uma igreja aí perto da sua casa, principalmente que esteja perto da Bíblia, amém? Porque hoje em dia tem tanta coisa errada, tanta bagunça, mas ainda existem igrejas sérias, com pessoas que amam de verdade, que pregam a palavra de Deus. E aí eu comecei a frequentar os cultos, só que lá no fundo do meu coração, eu sentia, sabe, que eu não tinha me arrependido ainda dos meus pecados. Eu não sabia realmente se eu queria andar com Jesus totalmente, porque eu ainda tinha os meus pecados, eu tinha minha vida, eu queria ter o controle da situação. Aí um dia eu estava indo na igreja, já fazia um mês mais ou menos, e as moças lá da igreja, aliás, as senhoras de idade, elas me chamaram para ir numa vigília de oração. Eu nem sabia o que era isso, nunca tinha ido, e eu decidi ir lá para conhecer. E aí, irmãos, não precisa nem falar, Foi uma batalha espiritual muito forte, porque o inimigo não queria que eu fosse nessa vigília. Com certeza ele já viu, o mundo espiritual talvez se movimentando, talvez ele previu o que Deus poderia fazer. E então, quando eu cheguei lá, eu me senti um peixe fora d'água, é lógico, porque eu não sabia orar, eu não sabia ler a Bíblia, eu não tinha uma Bíblia sequer. E então fiquei lá de braços cruzados, Eu já contei com detalhes o meu testemunho aqui no canal, mas hoje eu vou contar de forma rápida, E enquanto eu estava ali, sozinho, um homem entrou na minha frente e ele abriu a Bíblia e começou a pregar sobre aquele momento em que os discípulos estavam no barco com Jesus e Jesus estava dormindo.
Naquele momento veio uma forte tempestade, os discípulos se desesperaram e eles então gritaram e clamaram: Mestre, o Senhor não se importa de ver a gente morrer aqui? Naquela hora Jesus acordou tranquilamente, ele estendeu as mãos para o céu e acalmou a tempestade. Naquela hora aquele homem disse assim: olha, Deus me trouxe essa palavra porque tem um jovem aqui que a sua vida está uma bagunça, está uma turbulência. Da mesma forma que nessa história aqui nós vemos os discípulos desesperados, esse jovem que está aqui hoje, ele está com medo do futuro, medo de morrer e perder a salvação. E então ele falou do evangelho, ele disse: olha, se você se arrepender hoje, Jesus vai tomar as rédeas da sua vida, ele vai acalmar a tempestade e você vai ser salvo hoje mesmo. Irmãos, naquela hora eu fechei os meus olhos e comecei a chorar e comecei a falar com Deus: Senhor, me perdoa então pelos meus pecados. Eu não me garanto, eu não sei como vai ser minha vida amanhã, mas eu te peço uma coisa, fica comigo, me salva, Jesus. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, a última frase foi a seguinte: Senhor, por amor a Ti, eu abro mão de todos os meus pecados, eu abro mão do meu passado, eu me arrependo, Senhor. Naquela hora, irmão, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre mim, ele entrou no meu coração. Eu senti uma paz, irmãos, que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Eu já tinha mexido com drogas, que eu achava muito bom. Irmãos, nada daquilo me saciou, mas somente a presença de Deus naquela hora me preencheu de uma maneira completa. Eu nunca fui tão feliz como naquela noite. Irmãos, a partir dali, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não consegui me controlar, porque o Espírito Santo dentro de mim foi me libertando de dentro para fora. Todo o meu visual, visual de roqueiro, de hippie, tudo foi sendo transformado. Tirei os brincos, tinha 8 brincos aqui, tinha um palito de fósforo aqui. Resumindo a história, irmãos, Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida e eu desejo que Ele faça a mesma coisa em você hoje, amém? Por isso a mensagem de hoje é tão especial. Eu quero muito que você aprenda o que eu vou te trazer aqui e no final eu vou orar por você, pela sua família. Jesus vai fazer uma obra linda hoje e todo o mal vai ser destruído, nada vai te atingir, amém? Então fique comigo até o fim, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho que vai aparecer aí do lado, dá uma olhadinha aí e clique na opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu for colocar aqui, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, eu senti no meu coração hoje de falar sobre as nossas decisões, a importância de você decidir hoje e não deixar para depois. Teve um momento no ministério de Jesus que ele se deparou com um religioso. E eu não sei se você sabe, mas os religiosos da época, eles eram a pedra no sapato de Jesus. Eram homens orgulhosos, cheios de si. Eles achavam que só porque cumpriam a lei de Moisés do Antigo Testamento, ou pelo menos tentavam cumprir, eles se achavam melhores do que as outras pessoas. Eles achavam que só porque eles eram descendentes de Abraão, eles já tinham a salvação automaticamente. Então eram homens muito difíceis de serem tratados, transformados, e foi nesse momento que Jesus entregou uma palavra para um homem que eu confesso para você, é uma das palavras mais difíceis de se ouvir. E eu vou te explicar agora o que estava acontecendo ali para você entender. Irmãos, um homem se aproximou de Jesus, esse especialista da lei de Deus, um homem muito estudioso, muito respeitado, e ele fez a pergunta mais importante que uma pessoa poderia fazer. Ele perguntou assim para Jesus: Senhor, qual é o mandamento mais importante? E depois que ele ouviu a resposta de Jesus, ele não só concordou, como ele elogiou Jesus, mostrando que ele entendeu tudo perfeitamente. E aí sabe o que Jesus falou para ele? Irmãos, olha, nós vamos ler aqui agora o que está escrito em Marcos capítulo 12, versículos 28 ao 34. São 6 versículos, eu quero muito que você preste atenção. Diz assim a palavra de Deus: Um dos mestres da lei percebeu que Jesus estava respondendo bem aos religiosos. Então ele perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo mandamento é igualmente importante: ame ao seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. E o homem respondeu: muito bem, mestre,
O Senhor falou a verdade ao dizer que há somente um Deus e nenhum outro. E eu sei que é importante amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. Isso é mais importante do que todas as ofertas e sacrifícios exigidos na lei. Vendo que o homem tinha respondido sabiamente, Jesus falou para ele: "Você não está longe do reino de Deus." E ninguém mais se atreveu a lhe fazer perguntas. Olha isso aqui, irmãos, olha que coisa tremenda. Aqui Jesus disse para esse homem: "Você não está longe do reino de Deus." Irmãos, aquele homem ali, ele não era um pecador, ele não estava zombando de Jesus como os outros religiosos. Pelo contrário, ele estava ali com o coração aberto, ele ouviu atentamente o que Jesus disse, ele refletiu sobre aquilo e ele reconheceu que Jesus estava certo. Interessante, né? Ele entendeu que o amor a Deus e o amor ao próximo era mais importante do que todos os rituais religiosos. Então, ele estava a um passo da salvação, a 1 milímetro de distância da salvação, mas ainda assim ele estava do lado de fora. E por isso que Jesus disse: "Você não está longe do reino de Deus." Irmãos, eu estava lendo aqui essa passagem e Deus me trouxe um entendimento muito claro de que o maior perigo não é a pessoa que está contra Deus. O perigo é ela estar perto de Deus, só que ela continuar do lado de fora. Talvez você se identifique com esse homem aqui. Para pensar, você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa que nega a Deus. Você até acredita na Bíblia, você ora de vez em quando, você até concorda com tudo aquilo que é pregado. Mas, irmãos, concordar não é o mesmo que se converter. É a mesma coisa de você ler uma receita de bolo, saber tudo sobre o bolo e ainda assim não comer o bolo. Pois é, esse homem aqui, ele tinha o conhecimento, ele tinha teologia na ponta da língua, mas faltava o principal, a sua entrega, a rendição total do seu coração. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sabe, irmãos, a religião, ela pode nos aproximar de Deus, mas só Jesus pode nos salvar. Ou seja, conhecer a lei, conhecer a palavra, saber versículos de cor, ir à igreja desde criança, tudo isso te leva até a porta, mas ela não te faz atravessar essa porta. Irmãos, tem muita gente boa sentada nos bancos das igrejas, pessoas com boas intenções, que conhecem as histórias da Bíblia, que choram durante o louvor, elas cantam e as lágrimas vêm. É uma paz que elas não sabem explicar como é tão grande essa paz, mas infelizmente elas ainda não nasceram de novo, ou seja, elas estão perto, muito perto, mas ainda estão fora. E talvez você esteja se perguntando aí: "Mas pastor, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, isso não conta, pastor?" Irmãos, eu estou aqui para dizer que Deus leva sim em consideração. Deus se agrada muito de pessoas assim. Se você tem feito o bem, se você tem cuidado das outras pessoas, tem servido, tem ajudado o próximo, Deus está se agradando de você. Mas eu quero que você saiba que o reino de Deus, ele não é conquistado pelo seu mérito, pela sua simpatia, pelo quanto que você compra de cestas básicas para ajudar as pessoas. Irmãos, vamos guardar isso no coração aqui hoje. A gente não entra no céu por bom comportamento. A gente entra quando se arrepende dos pecados, porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo. Imagina você chegar diante de Deus, um Deus tão poderoso, tão santo, e você dizer para Ele: "Senhor, eu mereço entrar no céu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu deixei de fazer coisas ruins." Irmão, sabe o que vai acontecer? O próprio Senhor vai dizer: "Eu não te conheço, os seus pecados te afastam de mim." Irmãos, é isso que vai acontecer com muita gente no dia do julgamento. Mas quando você entende que Jesus derramou o sangue dele, o sangue precioso ali na cruz do Calvário, e não foi um sacrifício qualquer, irmãos, não foi um fingimento, foi de verdade. Jesus, ele se entregou por nós, porque ele não tinha pecados. E quando você confessa que você é um pecador, que você precisa dele, que você reconhece que sem Jesus não tem como você ser salvo, é aí que ele entra na sua vida. Amém? É no momento em que a gente reconhece que não somos nada sem Jesus, que nós começamos a deixar ele entrar na nossa vida. E tem um outro caso aqui na Bíblia, irmãos, que eu quero trazer para você entender o que acontece com a maioria das pessoas. Eu não estou brincando, a maioria das pessoas são exatamente como esse homem que eu vou trazer aqui para você. É o seguinte, eu quero falar sobre um político que era muito poderoso na época do apóstolo Paulo, e ele se chamava Félix.
Talvez você nunca ouviu falar sobre esse homem, mas é muito importante você ver a reação que ele teve depois que o apóstolo Paulo pregou para ele. Olha só o que está escrito em Atos, capítulo 24, versículos 24 ao 27. Diz assim, ó: Alguns dias depois, Félix veio com a sua esposa, Drusila, que era judia, e ele mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo falou sobre justiça, domínio próprio e o dia do juízo, Félix ficou com medo e ele disse: Por agora pode ir. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou mandar chamá-lo novamente. Ele também esperava que Paulo lhe desse dinheiro para ser libertado, por isso o chamava com frequência e conversava com ele. 2 anos depois, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e porque ele queria agradar aos judeus, ele deixou Paulo na prisão. Olha isso aqui, irmãos. Vamos analisar esse texto, eu vou te explicar facilmente e você vai entender o que a maioria das pessoas faz. É o seguinte: quando ele estava diante de Paulo, Paulo começou a evangelizar ele. E o que Paulo falou? Ele falou sobre justiça, ou seja, a importância de sermos salvos por Jesus e não pela nossa própria justiça. Ele falou sobre domínio próprio, ou seja, Paulo estava dizendo: depois que você entregar sua vida para Jesus, você tem que deixar Ele governar a sua vida. Você tem que ter domínio das suas emoções, não cair em tentações, fugir da aparência do mal. E depois, Paulo falou sobre o dia do juízo, ou seja, o dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. E então, quando ele pregou esse evangelho para o Félix, e ele falou de Jesus e tudo mais, a Bíblia diz que esse homem ficou com medo. Por quê? Porque esse homem percebeu que a coisa é séria. Não é fácil ser cristão, não é fácil você renunciar ao pecado, o mundo, as coisas que você fazia antes. Então ele ficou com medo. Só que em vez dele se converter, não, ele fechou o seu coração. E então, sabe o que ele falou para o apóstolo Paulo? Ele disse assim: Paulo, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou mandar chamar você novamente. Só que, irmãos, esse novamente, chamar de novo, lá na frente, isso nunca mais aconteceu. Por quê? Porque ele não estava disposto a mudar de vida, entendeu? Ele falou o seguinte: Paulo, depois eu me arrependo, depois eu me converto, vamos mudar de assunto agora. Irmãos, aquele homem adiou a sua decisão e o dia nunca chegou. E a Bíblia diz que 2 anos se passaram e ele continuou chamando Paulo, só que agora não era mais para ouvir sobre salvação, mas sim porque ele queria receber um suborno. O coração dele se endureceu totalmente. Ele estava ali, irmãos, diante do apóstolo Paulo, o homem que revolucionou esse mundo, um homem que foi chamado por Deus para pregar o evangelho em todas as nações, e ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então ele teve a chance da vida dele, ele teve tudo nas mãos, mas ele jogou para o alto. Irmãos, é muito triste ver pessoas assim, não é verdade? Às vezes a gente prega para alguém na nossa família, às vezes a gente fala de Deus para as pessoas e elas simplesmente não querem saber. Olha, a única coisa que nós podemos fazer é orar para que Deus tenha misericórdia, compaixão. Eu sei que talvez você está me ouvindo aqui e ficou algumas dúvidas no seu coração, inclusive você está se questionando assim: mas pastor, eu sinto a presença de Deus, eu me arrepio quando eu estou no louvor, isso não é um sinal de que eu estou dentro do reino de Deus, pastor? Irmãos, é aí que muita gente se engana, porque sentir uma coisa boa, sentir paz não é o suficiente. Eu estou falando isso aqui porque eu te amo, eu quero ir morar no céu junto com você, eu quero estar junto com você quando Jesus voltar e nós vamos ser arrebatados. Irmãos, nesses 2 exemplos que eu trouxe aqui, tanto aquele exemplo do fariseu, daquele religioso que foi até o encontro de Jesus, quanto desse político aqui, eles ouviram a palavra, eles até concordaram, mas eles não obedeceram. Então a diferença entre estar perto do reino de Deus e estar dentro do reino de Deus se resume a uma única palavra: rendição, entrega, amém? A entrega, irmãos, não é movida por emoção, não é um conhecimento que você tem na sua cabeça, é uma decisão que você toma. É quando você para de lutar contra Deus, para de dar desculpas, para de deixar para depois, e aí você se ajoelha e você fala: Senhor, a minha vida é tua. Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito, me perdoa, me limpa, me transforma, Senhor, eu sou pecador demais, tem misericórdia de mim.
E aí, a partir desse momento, a gente fala: Senhor, entra na minha vida, através do Teu Espírito Santo, me capacita, Senhor. É assim, irmãos, é assim que a gente deixa o Senhor entrar no nosso coração. É quando a gente para de ficar apontando os defeitos das igrejas, para de ficar falando mal dos outros e a gente olha para a nossa própria vida. Sabe, irmãos, tem pessoas que a gente vai falar de Deus para elas e elas ficam só jogando a culpa na igreja. Ah, mas o pastor é corrupto. Ah, o fulano, ele faz tanta coisa errada e tá lá na frente, ó, cantando na igreja. E aí eu confesso que dá vontade de falar para essas pessoas o seguinte: ah, então quer dizer que se o outro cair no buraco, você vai cair também? Irmãos, a gente tem que olhar para a nossa própria vida. O que os outros fazem é problema deles. Cada um vai ter que prestar contas diante do Senhor, entendeu? Então, procure ter uma vida com Deus. Pare de ficar dependendo de religião. Pare de ficar esperando o pastor ir na sua casa para orar. E enquanto isso, você vai deixando a sua vida levar e você fica sempre acreditando nessas mentirinhas do diabo, dizendo que não tem ninguém que é santo, que ninguém vai para o céu, porque todo mundo é pecador. É mentira, irmãos. Jesus derramou o sangue dele e todo aquele que nele crê, todo aquele que se arrepende de verdade é salvo no exato momento. Amém? Lembra daquele criminoso que estava ao lado de Jesus? Ele simplesmente falou algumas palavras e ele foi salvo. Ele falou para o outro criminoso que estava do outro lado: olha, para de falar mal contra Jesus, porque nós estamos aqui crucificados, porque nós estamos colhendo o que plantamos. Nós fizemos coisas erradas, mas esse homem não fez nada de errado. Ele é santo. E naquela hora ele abriu o coração e falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E na mesma hora Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? E eu tenho certeza que Deus permitiu que a gente soubesse desse testemunho para que a gente entendesse que não importa o quanto você está longe, não importa se você está perto, Deus ele pode te alcançar, ele pode te colocar para dentro e você então fará parte da família de Deus a partir de hoje. Então, se você for tocado por essa mensagem, nós já vamos orar agora, tá bom? Não saia desse vídeo porque esta oração hoje vai ser uma bênção, assim como a palavra foi, e no final eu peço para que você compartilhe com as pessoas que você ama. Se elas ouvirem essa mensagem, elas vão saber que elas são muito amadas por você. E você só enviou essa oração porque você considera muito essa pessoa. Ela vai saber disso, amém? Então vamos orar, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor nesse exato momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela nossa vida, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo nosso corpo, pela nossa saúde, pela nossa mente, mas principalmente pelo dom da vida. Deus, se nós estamos respirando nesse exato momento, é porque o Senhor tem um plano para nós. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor abriu essa porta de salvação. Esse lugar onde nós podemos pregar a palavra, ouvir conselhos. Como é bom, meu Pai, estar reunido com tantas pessoas aqui. Deus, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo e ela sente um vazio tão grande às vezes. Às vezes ela coloca a cabeça no travesseiro e o sono não vem. Ela começa a se perguntar, mas o que há de errado comigo? O que está faltando? Porque eu não sou uma pessoa ruim, eu procuro fazer o bem para o próximo, eu procuro não prejudicar ninguém. Mas, Senhor, hoje nós aprendemos que, na verdade, o que está faltando é receber o Filho de Deus como seu Salvador. É crer no sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. E quando nós cremos, a barreira que nos separava é removida. O pecado já não nos domina e o Senhor então passa a habitar dentro de nós. Pai, obrigado por essa mensagem tão especial, principalmente, Pai, porque eu sei que hoje é dia de salvação. Assim como um dia o Senhor mudou a minha vida, o Senhor transformou a minha história, eu te peço que agora salva os teus filhos, Senhor. Liberta essas pessoas das amarras. Quantas pessoas são orgulhosas, são religiosas, e isso só tem afundado esse barco, só tem prejudicado ainda mais essa pessoa. Oh, meu Pai, eu te peço aqui agora que toda barreira, todo espírito de procrastinação que vem fazendo a pessoa adiar os compromissos, toda mentira que essa pessoa inventa para si mesma, dizendo que depois ela resolve, depois ela toma essa decisão. Oh, meu Pai, se ela chegou até aqui, é porque ela tem o sonho de estar contigo, o desejo profundo de ter a salvação. E eu te peço, Senhor, não deixe as distrações roubarem a bênção dessa pessoa.
Deus, eu te peço perdão por todas as vezes em que a nossa boca disse que o Senhor é Rei, que o Senhor é tudo para nós, mas as nossas atitudes mostravam que quem mandava na nossa vida, no nosso coração, era o nosso próprio eu. Perdoa, Senhor, a nossa hipocrisia, a nossa mornidão espiritual, a nossa covardia em não assumir um compromisso contigo. Oh, Pai, nós somos tão falhos, tão pecadores, mas nós cremos agora no Teu perdão. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa hoje, ela seja liberta dos vícios, tantos pecados que fazem ela pensar que o Senhor vai desistir delas, que elas não vão conseguir. Oh, Jesus, traga da Tua paz, coloca dentro do coração dessas pessoas o Teu Espírito Santo, aleluia. Oh, meu querido, minha querida, se você quer tomar essa decisão agora, se você quer entregar a sua vida a Jesus e ter a certeza da sua salvação, ore comigo aí no seu coração com toda sinceridade, amém? Repita essas palavras assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso do Senhor. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar a vida eterna. Nesse momento eu abro a porta do meu coração. Eu te convido a entrar, Jesus. Perdoa todos os meus pecados. Me lava com o teu sangue. Eu me rendo a ti, Senhor Jesus. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Ó Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Eu não quero ser condenado ao inferno. Jesus, eu quero estar contigo para todo sempre. Perdoa os meus pecados, Senhor. Me ajude a não cair em tentação. Me ajude a me fortalecer cada dia mais na Tua presença. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Aleluia. Pai, eu coloco diante de Ti esta vida, Pai, tão preciosa para Ti. Nós entramos agora no mundo espiritual e essa pessoa foi salva. E o próprio Senhor Jesus disse que quando um pecador se arrepende, acontece uma festa no céu entre os anjos de Deus. Oh, Senhor, obrigado, porque hoje teve uma festa, está acontecendo uma festa maravilhosa. E eu te peço, Jesus, que o Senhor traga da Tua paz. Traga mesmo, Senhor, o consolo, o encorajamento, principalmente a força para enfrentar os desafios da vida. Senhor, eu repreendo nesse momento toda a obra do diabo que tem aprisionado essa pessoa, que tem entrado na mente dela, dizendo que tudo foi mentira, dizendo que ela não se entregou de verdade ao Senhor Jesus. Eu repreendo essa voz agora. Saia, Satanás, e que o Senhor, meu Pai, possa trazer paz, alegria e a presença do Teu Espírito Santo. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.